lama, doce agora amargo vem. De Mariana, desceu rejeito, não tem pra ninguém. E varre cama, e sonho segue tudo pro além. Me diga, vale, quanto vale a vida de alguém? Rio de lama, doce agora amargo vem. De Mariana, desceu rejeito. A gestão ambiental, especificamente, ela surge de quando a sociedade toma consciência de que os processos econômicos, principalmente, que as suas atividades, né, a sua construção de sociedade vinha, então, degradando a natureza. Na verdade, a gente tem, ao longo da história, né, um processo de mudança, de transformação da relação da sociedade com a natureza, que passa a ser mais dependente dessa natureza, passa a utilizar a natureza como mercadoria e passa a controlar, né, buscar controlar os fenômenos naturais. E aí, então, dessa relação surge, então, né, por consequência, né, como uma resposta principalmente do poder público, das instituições, né, e também do mercado, né, aos movimentos sociais, então surge a gestão ambiental. E a gestão ambiental nada mais é, então, do que um conjunto de ações que visam, né, definir o que pode, o que não pode, quem usa, quem não usa, né? Então, definir regras e valores em torno do meio ambiente. Por que valores? Né? Porque quando a gente diz que uma atividade é sustentável, a gente está dando um valor, né, no sentido de que ela degrada menos a natureza, né, degrada menos o ambiente. Então, essa ideia da gestão ambiental, ela sempre é carregada de valores e de assimetrias. A gestão ambiental pública, especialmente, ela tem como elemento o papel do Estado na criação, né, definição das regras e depois manutenção, né, e fiscalização dessas regras. As políticas públicas, elas são analisadas a partir de várias áreas do conhecimento. Então, tem contribuições da ciência política, da economia, da sociologia, e não existe uma única compreensão ou um conceito único e universal do que seja uma política pública. Mas ela é, de forma sintética, né, como a ação pública do Estado vai afetar a sociedade. Primeiro, ela vai estabelecer que o direito do meio ambiente, ao meio ambiente equilibrado, é um direito coletivo, é um direito de todos, né? Então, isso faz com que que cabe à coletividade cuidar desse ambiente, então isso traz um caráter, né, de sociabilidade, de coletividade, de construção de responsabilidade de todos sobre o ambiente. Entretanto, ao estabelecer os instrumentos da gestão ambiental pública, ela estabelece como quase todos de poder prioritário ou exclusivo do Estado. Então, por exemplo, né, fiscalização é uma atribuição do Estado, não é uma atribuição da sociedade. Então, no caso da gestão ambiental pública, né, além de criar regras e definir regras e depois fiscalizar essas regras, ela também acaba tendo o papel de mediação dos conflitos, né, que envolvem a apropriação da natureza. O Brasil, ele sempre foi referência, né, na questão do arcabouço legal, ambiental. Assim, a gente tem muitos instrumentos, leis, decretos, resoluções CONOMO, que foram sendo construídas ao longo do tempo, aí, né, desde 1988. E aí a gente tem a CONOMO 01, que é de 86, aí a gente tem a Lei 9605, e com isso foi se estabelecendo e sendo construído o licenciamento ambiental, que especificamente falando do licenciamento ambiental de petróleo e gás, né, apesar do licenciamento ser previsto desde 1986, ele efetivamente ele começou no início dos anos 2000. A discussão sobre o licenciamento ambiental que está previsto pela Política Nacional de Meio Ambiente de 1981, ele contempla alguns aspectos que tornam ele específico, né? Como, por exemplo, o licenciamento ambiental ele está direcionado para um empreendimento específico em um território delimitado. No entanto, por ele tratar de um bem
público, né, nós entendemos então que ele faz parte desse grande espectro, né, das políticas públicas. Então, por conta dessa compreensão, né, de que ele está dentro do espectro das políticas públicas, ele passa também por essas etapas do que a gente diz, né, que são os ciclos das políticas públicas, né. Contempla as etapas, né, que sejam de planejamento, de implementação, de acompanhamento e de avaliação, assim como, né, as demais políticas públicas. Esse seria, né, o ciclo de uma política pública que também, né, contemplada no caso do licenciamento ambiental. Eu acho que o licenciamento ambiental ele se reveste de uma grande importância em função da sua grande abrangência de aplicações, né? Seja dos projetos maiores, né, das hidrelétricas na Amazônia, até os empreendimentos de impacto mais local, licenciados pela prefeitura. Ele é aplicado a uma diversidade tão grande de situações e contextos e de atores que ele é um instrumento central na política ambiental brasileira. E como tal, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque o licenciamento bem executado ou mal executado, ele influencia concretamente no território, ele influencia concretamente, em última análise, na qualidade de vida das pessoas, das comunidades, né? E daí que ele não pode ser um instrumento que é feito de forma leviana, ele precisa ser, né, imbuído de uma intenção, né? E aí o instrumento, o licenciamento, ele tem esse poder. Ele não é algo que você pega da prateleira e implementa. Você precisa construir o licenciamento. Com que bases você vai construir? Com que rigor técnico? Para onde você vai levar as medidas de monitoramento, de mitigação, enfim. Tudo isso são decisões que são feitas ali no processo, por técnicos, em diálogo, enfim, com o empreendedor, com a empresa, com consultores, enfim. Mas que no fim do dia aumentam ou diminuem o potencial do licenciamento de ser efetivo enquanto agente transformador da realidade. Eu entrei no IBAMA em 2004. As pessoas mais antigas que estão aqui, o Anderson inclusive, entraram em 2002. E o licenciamento de petróleo ele começou no ano 2000, quando foi criado o então, na época, LPN. E não tinha nada. Eu lembro que quando a gente entrou aqui, tinham alguns consultores que faziam, mas, tipo assim, estava começando, era tudo muito... A gente não entendia a atividade direito, então, tipo assim, eu acho que hoje a gente conseguiu avançar muito, porque ao longo desses anos a gente compreendeu a atividade, então no início era até difícil saber todos os impactos estão aparecendo dentro do estudo, não apareciam, né? Então foi uma construção de entender a atividade, de entender realmente quais os impactos mais relevantes e de começar a construir realmente tudo isso que a gente tem hoje, porque há 20 anos atrás a gente não tinha nada. E 20 anos, quando você pensa, é pouco tempo, né? 20 anos é o tempo que eu tenho de casa aqui, né, de IBAMA. Então, tipo assim, mas durante esses 20 anos, assim, a gente construiu uma expertise muito grande, a gente saiu do zero, realmente a gente não tinha nada, para o que a gente é hoje, que o licenciamento ambiental ele faz diferença. O licenciamento ambiental das atividades de produção de petróleo e gás, ele faz diferença no processo, ele faz diferença na mitigação dos impactos, ele faz diferença na compensação dos impactos. Na socioeconomia, a gente meio que é a linha de frente dessa relação, né? As outras áreas meio que tangenciam, né, por conta de estar observando também o recurso ou as populações como fatores na avaliação de impacto, mas a linha de frente mesmo é a do meio socioeconômico. A gente costuma brincar de que golfinho não reclama, não fala, tartaruga não fala, mas a gente fala, a gente reclama, a gente vai para o Ministério Público, né? Essa atuação da socioeconomia ela tem que ser muito mais criteriosa, né? E se a gente de fato assume esse desafio de trazer essas pessoas para o processo, uma outra brincadeira que eu falava é que a gente assume que é um processo complicado, cheio de fragilidades, né? Eu brincava que a gente assume que é vidraça e ainda distribui os estilingues, porque era exatamente o que a gente fazia. A gente qualificava as populações para identificar as fragilidades do processo como um todo.
A ideia de uma lei geral do licenciamento ambiental é uma ideia ventilada há muitos anos. Existem projetos de lei geral do licenciamento no Congresso desde 1988, por exemplo. E esses projetos eles foram tendo várias caras, várias versões, umas até de cunho bastante ambientalista. Mais recentemente, nos últimos anos, o licenciamento ele começou a se ver cada vez mais objeto de uma campanha de reforma, ou seja, de um sentimento de que ele precisaria ser reformado a partir de uma percepção de que ele é um instrumento moroso, lento, problemático. E eu diria que problemática é justamente essa percepção de que ele é um instrumento lento e moroso. Por que ele é uma percepção problemática? Para começo de conversa, o licenciamento ambiental ele já é no Brasil extremamente simplificado, ou seja, apenas algumas poucas tipologias de empreendimentos de grande complexidade, grande porte e grande potencial de impacto é que tem esse licenciamento tradicional de licença prévia, de instalação e de operação. A grande maioria da demanda de licenciamento hoje em dia no Brasil ela é feita por procedimentos simplificados, monofásicos, bifásicos, ou mesmo por procedimentos autodeclaratórios, enfim. Então, o licenciamento ele já é, do ponto de vista procedimental, bastante simplificado na maior parte dos casos. Uma outra razão pela qual eu acredito que essa visão do licenciamento como moroso ela é problemática. A morosidade de um processo administrativo ela está diretamente ligada à capacidade institucional disponibilizada para esse procedimento. Então, na medida que você tem um sucateamento histórico e permanente dos órgãos ambientais no Brasil, é impossível ter um processo de licenciamento expedito e muito rápido por limitações de recursos mesmo, tamanho de equipe, capacidade, capacitação técnica dessas equipes, disponibilidade de recursos tecnológicos. Então, como é que a gente quer que o licenciamento ambiental tenha desempenho de Ferrari se a gente está pagando por uma carroça? Né? Então, é muito importante que a gente tenha todo esse contexto em mente quando se percebe uma crítica à morosidade do licenciamento ambiental. Mas desse processo a gente vivencia, né, um processo de captação dessas políticas por governos neoliberais, né, mais ou menos neoliberais, então que já desconfigura um pouco isso, né, mas que os movimentos sociais seguem atuantes, para um momento atual de muita escuridão, né? Assim, eu acho que hoje a gente vive um momento de escuridão, que eu espero, né, que esteja a ponto de ser iluminado. Sim, mas, né, assim, quero que quando esse vídeo sai a gente já veja a luz no fim do túnel. Porque a gente vivencia, né, tanto do ponto de vista do Poder Executivo Federal, principalmente, mas dos estaduais, municipais, como dos legislativos, né, uma perspectiva muito forte assim, de flexibilização da legislação, um entendimento de que a vida não tem valor, de que a vida de determinados grupos não tem valor, né? Não tem medo de ninguém, de investigação nem de autoridade. Nunca vai ter. Quase toda a realeza, através do financiamento de campanha, presta atenção, foi comprada com vintém. Se ela fosse realmente levada a sério, se houvesse um compromisso político para que ela estruturasse as políticas públicas ambientais, né? No mínimo, elas ajudariam a fazer com que essas políticas elas fossem menos subalternizadas às políticas econômicas, né? Então, no mínimo, isso empoderaria o debate público relacionado aos patamares ambientais, né? Para que a gente entendesse, né, que essa agenda ela é estritamente relacionada com o poder de decidir as bases de economia que a gente quer para a nossa sociedade, né? O que a gente quer produzir, como, para quê, para quem, né? Então, no mínimo, isso geraria essa inflexão direta, né? Porque aí, se você tem procedimentos para repensar com seriedade, né, os impactos de um projeto, evitando, né, a imposição autoritária desses projetos, principalmente sobre populações historicamente já vulnerabilizadas, se isso não fosse possível, no mínimo a sociedade ia ter que se desafiar a pensar com seriedade o que queremos produzir e o que precisamos, porque tudo isso vai gerar impacto e não vai ser possível que esse impacto seja direcionado de forma desigual para a população negra, pescadora, quilombola, indígena. Então a gente, de fato, se pode ter uma termoelétrica no Leblon,
Então, de fato, precisaria se pensar para quê? Para quem precisamos mesmo? Quais seriam as alternativas tecnológicas menos impactantes? Quais seriam as alternativas locacionais menos impactantes, né? Então, essa percepção de morosidade talvez tenha um viés muito persistente de uma resistência ao controle estatal das atividades privadas, né? Não obstante toda essa problemática em relação a isso, a verdade é que essa percepção de morosidade ela gera uma pressão de reforma do licenciamento. Nos últimos 10, 15 anos, o licenciamento teve sob pressão permanente para se tornar um procedimento mais ágil, mais simplificado. Essa é a palavra da moda, simplificação do licenciamento ambiental. E nesse contexto, alguns desses projetos de lei que tramitavam no Congresso, eles acabam ganhando força em determinados momentos, em determinadas conjunturas políticas, e foi o que aconteceu em 2020, 2021. Em que medida que a gente regrediu, né? Assim, então, quais são os espaços efetivos que a gente tem de participação hoje, em que papel o Estado, né? Porque o Estado tem um papel de assegurar os espaços de participação da sociedade, né, na política pública ambiental. E a gente vê esses últimos 4 anos esses espaços sendo limitados, né? Assim, altamente limitados, conselhos sendo desestruturados, conselhos sendo extinguidos, participação sendo pré-definida, quem participa e quem não participa, que é uma participação falsa, né? Então a gente vive realmente um momento muito difícil, mas que eu acredito aí que, né, assim, talvez, né, que com os movimentos sociais, com mobilização social, com debates, né, que a gente consiga avançar. A política pública ela tem que ser fundamental para os territórios. A gente não quer sair dos nossos matos, do nosso mangue, das nossas águas, mas a gente quer política pública no nosso território, seja ela na educação, seja ela na saúde, seja ela na infraestrutura, no direito a ter um lazer, no direito a ter uma quadra, no direito a ter umas áreas que a gente possa deixar nossos filhos para brincar, mas a gente é sujeito desse direito e é obrigação do Estado. São 520 anos de negação de direito e perdura até hoje no século XXI. E nos territórios negros e quilombolas isso é muito forte e a gente precisa quebrar isso. E eu acredito que as mulheres têm quebrado isso, né? Homens e mulheres das águas, a partir das denúncias contra o racismo ambiental, contra toda forma de injustiça, mas também a partir de juntar, de estar juntas, de fazer a luta coletiva, emanado com outros movimentos, buscando direitos, né, para os nossos territórios. Eu entro no papel dos PEAs nesse contexto, que, a nosso ver, a forma como a gente trabalha é tentar estruturar, em termos de objetivos para esses projetos de educação ambiental, uma intencionalidade de fortalecer os grupos sociais afetados e atingidos por esses impactos, de modo a qualificar a participação deles em processos decisórios e de modo a qualificar a atuação deles na busca por seus direitos. Eu acho que nesse contexto, né, de impactos difusos, nesse contexto de impactos costeiros indiretos, acho que esse é um dos principais objetivos dos projetos de educação ambiental. E daí a gente vê que o Parmis está se deparando com isso, né? Dessa centralidade na educação ambiental. Né? Ela se construiu não por acaso, mas foi porque a gente viu que era o locus onde você podia de fato desenvolver processos mais estruturais, né? Mais consistentes, porque de fato você estaria trabalhando aspectos da educação mesmo daquelas comunidades, né? Da participação, condição de participação qualificada do processo. Educação é processo e não é processo rápido, né? Então, quando, por exemplo, o IBAMA, ao licenciar petróleo e gás, faz uma opção por fazer projetos de educação ambiental de essência
crítica, projetos que busquem o fortalecimento de comunidades, o empoderamento dessas comunidades para fazer frente aos impactos não só da indústria do petróleo e gás, como ao desenvolvimento de uma forma geral. Isso é deliberado, isso tem uma intenção, isso vira uma política pública em si. O licenciamento, que é um instrumento que, no primeiro olhar, ele é reativo, ele está sendo proativo, ele está gerando, ele está promovendo outras condições de realidade. E aí, dada essa natureza tão pervasiva dele, tão ampla, tão abrangente, fazer um licenciamento com qualidade, fazer um licenciamento com intenção é fundamental, porque na mesma medida que o licenciamento ele pode ser muito impactante para o bem, para gerar benefícios, para evitar impactos, para evitar exposição desnecessária a riscos, por exemplo, ele também pode ser muito contraproducente quando ele é negligente, quando ele irresponsavelmente isenta empreendimentos do licenciamento, por exemplo, né? Então, eu acho que ele se reveste dessa importância única no cenário brasileiro de ser esse instrumento, talvez o instrumento de política pública mais importante do Brasil. Leito do rio, nosso karma, que a ganância desmedida traga, resumidas vidas de incontáveis animais, é dívida eterna com a nossa casa, a nossa terra. Quantas toneladas consumimos de ferro, quantas mortes sufocadas sem berro. Rio de lama doce, agora amargo, vem de Mariana, seu rejeito não tem pra ninguém. Varre cama e sonho e segue tudo pro além. Me diga, vale, quanto vale a vida de alguém? Rio de lama doce, agora amargo, vem de Mariana, seu rejeito não tem pra ninguém. Varre cama e sonho e segue tudo pro além. Me diga, vale, quanto vale a vida de alguém? Quanto vale a vida de